Olá, bem-vindos ao nosso podcast nesse dia de hoje, sexta-feira, 19 de junho, agora 18 horas e 58 minutos. Nós vamos mostrar para vocês, como de costume, o nosso análise sobre Bitcoin, Tether, Ethereum e Tether, Bitcoin em reais. Claro, vamos dar uma apanhada geral no dólar, porque ele é um dos drivers aí para Bitcoin aqui no Brasil. E claro, nosso programa tem patrocínio da Jazz P2P, compra e venda de criptomoedas. Vamos começar então a nossa análise. Estamos aí diretamente da OKEx, gráfico de 1 hora, Bitcoin em Tether. Nós temos aí as médias móveis, nosso principal indicador nesse tempo gráfico. A gente vê aí a conjunção acontecendo aí ainda entre a média semanal e a média mensal aqui nas cores amarela e ocre, com um leve viés do cruzamento para baixo da média semanal, que é a linha amarela, abaixo então da linha ocre, configurando dessa forma a visão baixista, ou seja, a gente tem as médias em ordem decrescente, então a mais elevada a mensal, seguida então da semanal, vindo então a diária e abaixo disso os preços. Então essa mudança aí aconteceu ao longo das últimas horas, ela ainda não está totalmente efetivada, mas a gente ainda vê elas em conjunto aqui, a mensal e a semanal, mas a gente vê essa movimentação aí se mantendo pelo fato dos preços ainda estarem aqui no hemisfério inferior dessas duas margens, então dessas duas médias. Então o que acontece? Essa configuração vai se estabelecendo. Outro ponto que a gente chama a atenção é os candles com principalmente uma coluna alta de volume, e a gente vê aqui os que mais se destacaram são candles de baixa, e os candles de alta, que a gente teve aqui um volume significativo, não conseguiram um efeito muito grande nos preços, tem um corpo muito pequeno, então mostra aí esta facilidade que os preços estão tendo aí para cair, essa dificuldade aí para se elevar. A gente também vê esses topos descendentes, formando aqui uma espécie de fundo aos 9K3, logo abaixo disso 9.250 e os topos descendentes então comprimindo esta região. Essa é a dinâmica dos preços. Infelizmente aqui a nossa tendência semanal segue baixista e isso está se traduzindo numa dificuldade cada vez maior dos preços não só de cruzarem essas médias móveis, mas também de se aproximar a elas. No nosso último podcast a gente estava aqui dentro dessa região onde as três médias estavam aí praticamente contidas, logo aí abaixo dos 9.450, nessa região 9K4, 9K5, e agora então nós estamos numa região já inferior a isso, praticamente perdendo os 9K3, lutando aí para se manter acima dos 9.350. Nesse momento aqui a média móvel diária logo abaixo dos 9.350 é a nossa resistência imediata. O que nós temos aqui de suporte, né? A gente não tem um suporte claro aqui no gráfico de 1 hora. O que nós temos é uma região onde os preços, simplesmente a queda foi interrompida e essa região aí está em torno dos 9.250, um pouco acima disso, tá? Então, isso é uma região onde o mercado tem, por consenso, então, revertido a movimentação, mas ela não tem sido oposta por uma força compradora. Então, isso abre espaço para quedas maiores. Evidentemente, a gente ainda não teve um teste forte, mas a gente vai mostrar para vocês no diário. Isso pode estar vindo aí pela frente. Então, o que nós temos aqui? O volume no gráfico de 1 hora tem aumentado. A gente pode olhar aqui pela a linha média aqui imaginária desses volumes, a gente está tendo na média volumes maiores nas últimas 24, 48 horas, tá? O volume negociado vem subindo, os preços não, os preços estão caindo e eles estão operando numa faixa cada vez mais estreita, em especial aqui nessas últimas 48 horas, considerando-se aqui o intervalo total de oscilação, tá? Então, a volatilidade está diminuindo, o volume vem gradativamente aumentando, isso sugere aí uma gradual
a acumulação. A gente fala gradual porque está levando muitas horas ali para fazer algum avanço. Então o volume avança aos poucos, a volatilidade diminui aos poucos, à medida que ele vai orbitando cada vez numa região mais estreita, pressionada, cada vez mais próxima aos 9K3, 9,250. Então essa aí é a realidade. Ele pode ter um rompimento para cima? Pode. Qual é a probabilidade disso? A gente acha que ela é pequena. É maior a probabilidade dele sofrer mais um teste, a nossa LTA, nesse momento aqui, aos 8,950. Essa aqui é o nível da LTA, essa linha de tendência de baixa, essa reta azul aqui que já está aparecendo suficientemente bem aqui no gráfico de 1 hora, tão próximo nós estamos dela. Então 8,950, a gente não deve estranhar caso a gente tenha um mergulho súbito até ali e busque então um volume associado aí a um candle de alta, uma coluna de volume bastante significativa, maior do que a gente está vendo aqui, trazendo os preços próximo ou a essa região que ele está atualmente. Então isso aí é o que a gente espera, pode acontecer até 24, 48 horas, claro que sim, e a nossa expectativa é um movimento brusco, caso ele venha a acontecer, para baixo, com uma recuperação imediata, do que algum movimento para cima. Ele pode ter um falso rompimento antes, fazer um teste aqui nas médias móveis semanais e mensais, logo aos 9.450, um pouco abaixo disso, quem sabe passar 9.500, mas a gente vê isso como aquele falso rompimento antes de ter um movimento na outra direção, e aí sim, descendo aí abaixo dos 9K2, por exemplo, ganhando volume e retornando à região atual. É isso que a gente imagina, vendo aí essa evolução. Por quê? Porque nós estamos com a volatilidade menor, um volume maior, e isso dá uma ideia de acumulação de energia que vai precisar ser liberada em alguma das direções. E a gente tem observado aqui nos histórico recente ali dos 3, 6 meses aqui da Bitcoin, em geral ela começa o movimento numa direção quando ela está precisando se movimentar na outra. Então ela faz um falso rompimento numa direção e depois ela recupera isso, corrige isso e rompe efetivamente a seguir na direção oposta. Então muita atenção, isso traz oportunidades, mas isso também traz risco e a gente gerencia risco com stop loss. Então vamos adiante, vamos no gráfico diário. O gráfico diário a gente não utiliza as nossas médias móveis, a gente desliga elas aqui e aí a gente vê esse quadro que a gente está falando de mais volume com menos volatilidade bem mais claro. A gente consegue ver aqui no gráfico o volume nos últimos 6 dias, ao longo aqui dos últimos 7 dias, ele veio numa gradual ascendência, então o volume está crescendo gradualmente. Porém, a volatilidade está visivelmente menor, em especial aqui os máximos e mínimos estão cada vez mais próximos das aberturas e fechamentos, que também estão cada vez mais próximas uma das outras. Então, nós estamos praticamente imóveis aqui nos últimos dias e o volume vem subindo. Então, isso aqui poderia ser prenúncio de uma movimentação. Se a gente for olhar aqui, a gente teve testes com mínimas, não com fechamento, a LTA ficando cada vez mais próxima dos preços, por ela estar subindo, é uma linha de tendência de alta, funcionando como suporte. A gente deve então testar ela aqui nos próximos dias. Quem sabe aqui ao longo dos próximos 2, 3 dias a gente tem um teste olhando aqui pelo gráfico diário e olhando, claro, aqui como é a resistência, a gente vê as máximas aqui atingidas nas movimentações anteriores, mas a gente chama atenção, a probabilidade delas é menor. A gente acredita antes então num teste a LTA. Essa aí é a configuração. E qual é a motivação disso, dessa expectativa? Bom, a nossa expectativa, ela se motiva na declividade do histograma MACD. A gente já comentou isso aí com vocês, é sempre bom mostrar novamente. O MACD é o nosso indicador principal de tendência, a gente usa ele no gráfico semanal. Quanto maior o período de tempo, maior a estabilidade da figura. Então, o que a gente tem aqui? Atualmente nós estamos no nível 220, na semana anterior 249, na anterior 265 e daí na anterior 260. Então, nós estamos praticamente encerrando a terceira semana de queda e isso aí
nos aponta para baixo e joga as probabilidades de movimentações maiores para o lado de baixista. Então, isso nos chama atenção e a proximidade com a LTA também sugere um teste vindo na sequência a essa nossa figura gráfica aqui, identificada em torno aqui desse último teste, em novembro do ano passado, mas ela foi iniciada em fevereiro de 2019. A perda da LTA pode disparar uma movimentação maior, mas a gente já comentou, ela pode ser plataforma também para um arranque que supere aqui os máximos. Então isso aqui vai ser um momento bastante decisivo e a gente tem que ter muita atenção, tá? Porque um rompimento vai abrir espaço para quedas muito maiores e um repique vai abrir espaço, então, para altas que nos levem a, pelo menos, revisitar as últimas máximas. Então, a gente literalmente pode ficar numa região, por exemplo, entre os 8K5 e os 10K. Tranquilamente, a gente pode ter oscilações dentro desse nível, porque rompendo a LTA, os preços devem aí sofrer um deslocamento para baixo bastante forte, e eles podem subitamente então reverter a movimentação e subir com força. Isso aí vai ser bastante confuso, mas quem já está operando Bitcoin há mais tempo sabe que esse tipo de movimentação a gente pode esperar da moeda, ela não surpreenderia se comportando assim. Vamos dar uma olhada no Ethereum. O Ethereum no gráfico de 1 hora, a gente vê ele aqui com uma configuração mais altista. Eu peço desculpas se na análise anterior eu comentei que ele estava com uma configuração mais baixista, eu me equivoquei. O termo é exatamente o contrário, porque nós estamos aqui operando acima da média móvel mensal, enquanto na Bitcoin nós estamos operando abaixo dela. Aqui nós estamos na configuração neutra, a gente vê aqui os preços entre a média mensal e a média semanal, lutando aqui contra a média móvel diária. Então, possivelmente aqui ele consiga se manter guiado aqui pela média móvel diária, como aconteceu aqui, dentro dessa região aqui que ele se encontra. Vamos pegar exatamente os valores, nós estamos falando dos 226 aos 233. Então essa aqui é a região onde a gente espera que o Ethereum orbite. Claro, movimentos baixistas na Bitcoin devem trazer ele mais para perto dos 226, uma recuperação aqui deve trazer um teste à média móvel diária e leves altas então nos levar para casa dos 230. Então essa aí é a expectativa pro Ethereum. Não precisamos analisar a tendência é a mesma da Bitcoin. A gente ainda não teve um rompimento das dinâmicas onde o mercado reconhece elas como moedas independentes, com tecnologias diferentes, com propósitos distintos, e aí dá a cada um o seu próprio andamento. Elas têm a mesma linha de movimentação, então a gente pode esperar a tendência do Ethereum, a mesma tendência da Bitcoin, que na semana é de baixa. E aí a gente vê então para o Brasil. Aos poucos a gente começa com o dólar index, a gente ainda não tem claro ali o que seria uma sequência de gráficos mais fáceis para a gente mostrar aqui para vocês, mas o dólar index teve uma alta lá fora, então agora ele está a 97,6 e isso aí é uma pressão altista no dólar aqui dentro, tá? Então, independente de quem foi preso, quem foi solto, quem se elegeu, quem falou, quem disse, quem ganhou, quem perdeu, o dólar aqui dentro ele tem uma dependência do dólar lá fora. Hoje ele operou aqui com uma queda, mas vocês podem ver que a direção da movimentação do dólar aqui no Brasil, que é esse gráfico que nós estamos olhando agora, ele é muito parecido, bastante próximo da movimentação do dólar lá fora. Então o nosso viés aqui dentro vem do viés lá fora. Então a gente terminou a semana hoje, sexta-feira, então tanto o dólar index quanto o dólar aqui não vão ser negociados nos próximos 2 dias. A Bitcoin aqui no Brasil fica livre desse driver, fica seguindo apenas o Bitcoin Tether, que também fica livre do SP500. É muito interessante aí esse comportamento distinto no final de semana ou fora dos dias úteis das criptomoedas, tá? Então ela pode ter aí uma compensação, então fica bastante mais prone, bastante mais
apta a movimentos bruscos, tá? Então aqui o dólar então teve um leve recuo hoje, mas se mantém aí aos 5,30. Ele pode compensar isso aí na segunda-feira. Vamos esperar o que acontece no cenário internacional. A gente está tendo aí choques na fronteira entre China e Índia. A gente está tendo uma série de problemas Coreia do Norte aí ameaçando a Coreia do Sul. Então, vários frontes aí, Egito e Etiópia também entrando em conflito aí pelas águas do Nilo. Então, a probabilidade da gente ter eventos aí internacionais aí, quem sabe aí nesse final de semana, nos próximos dias, em qualquer momento, que de uma hora para outra rompa com a dinâmica. Então a gente tem que ficar um pouco alerta. Fim de semana está sendo um tempo bastante longo para os mercados ficarem fechados, ainda mais para quem está acostumado a negociar criptomoeda, que não fecha nunca. Então a gente precisa ficar atento, isso pode dar um rompimento na direção aí fantástico, semana abrir com um gap de alta e começar a disparar numa direção ou na outra. E aí a gente vem então ao Bitcoin em reais, aqui preços fornecidos pelo mercado Bitcoin, trazidos para nós aí como os anteriores pela TradingView. Nós vemos aqui então a Bitcoin em função dessa tendência baixista agora perdendo o dólar, a gente pode ter um mergulho e está na hora de eu estender essa reta aqui. Nós vamos fazer isso agora e nós vamos tomar como base esse nível aqui e esse ponto aqui de apoio. Então, esses dois pontos nós vamos tomar como base para fazer a extensão. A gente sempre faz essa extensão ao vivo para que jamais digam que nós mudamos a reta para fazer condizer então com os preços, tá? Não, a gente não faz isso, a gente faz extensão ao vivo. Então a gente enxerga aqui um mergulho, quem sabe aqui a linha dos 48, caso nós tenhamos aí um mergulho lá fora. A vantagem do Brasil é que aqui a gente tem tão pouca liquidez, tão pouco movimento, em especial no final de semana, fora do horário comercial, pode ser que ele não siga essa movimentação. Então a gente tem um flash crash lá fora, mas o preço recupera e aqui o book nem se mexeu. Então essa aí é a esperança aqui do brasileiro no final de semana, enquanto ele dorme ou descansa, né? Ou espera a segunda-feira para os mercados reabrirem. Pessoal, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela audiência. Nós agora 19 horas e 16 minutos, a gente está aí com o tempo um pouco mais reduzido aí de podcast para ficar um pouco melhor para vocês. A gente está acompanhando os mercados e quando a gente achar apropriado a gente pode fazer uma edição extra também quando tiver um conteúdo aí interessante. Muito obrigado a todos, bom final de semana. Quem for sair de casa aí, que por favor cuidado aí na direção. Quem for ficar em casa aí, que aproveite então com seu conforto aí do lar. Pessoal, até uma próxima. Tchau.